a nossa primeira questão, que vai dizer o seguinte: com relação aos objetivos gerais da educação infantil, a utilização das diferentes linguagens devem ser: A. Compreendidas sem precisarem compreender. B. Ausentes de ideias e de sentimentos. C. Ajustadas às diferentes intenções e situações de comunicação. D. Recuadas no processo de construção de significados. Na educação infantil, a utilização das diferentes linguagens, como a linguagem verbal, oral, musical, entre outras, elas devem ser ajustadas às diferentes intenções e situações de comunicação. Isso significa o quê? Isso significa que as crianças devem ter a oportunidade de se expressar e se comunicar de maneira adequada, considerando o contexto em que estão inseridas e suas intenções comunicativas. Dessa forma, a opção a ser marcada é a letra C. Abordar a avaliação como constitutiva do processo educativo na educação infantil implica que, letra A avaliação tem uma finalidade somativa voltada ao desempenho das atividades ao final de um percurso. B. Se o professor centrar a sua atenção em resultados, isto não vai ser prejudicial para as crianças. C. O professor precisa ter um padrão como referência, seja de comportamento, seja de competências e domínios, que será o seu principal indicador. D. É preciso ter ciência de que as conquistas das crianças pequenas, assim como os seus ritmos de crescimento, desenvolvimento e aprendizagem, acontecem de modo linear. A avaliação nessa etapa educacional deve centrar a atenção a processos e não a resultados. Bom, lembrando que estamos aí falando da educação infantil, de modo que, se você for analisar esses itens aí, como deve ser a avaliação na educação infantil, como coloca o enunciado, onde fala abordar a avaliação como constitutiva do processo educativo nessa etapa, na educação infantil. Então, de acordo com o contexto, de acordo com os itens, significa que a avaliação ela não deve ser entendida apenas como uma medida final voltada para o desempenho das atividades ao final de um percurso. Em vez disso, essa avaliação ela deve ser vista, entendida como parte integrante do processo educativo que ocorre de forma contínua e ao longo do desenvolvimento das crianças. Então, voltando aqui para a nossa questão, a alternativa aqui que se adequa de acordo com o que está sendo pedido é a letra E. A avaliação nessa etapa educacional deve centrar a atenção a processos e não a resultados. O ciclo da avaliação na educação infantil se dá por meio de... Então, nós temos aqui, letra A, plano, planejamento, avaliação e relatório. B, testes, relatórios, planos e avaliações. C, concepção e planejamento, formação, instrumento e socialização das informações. D, formação, planejamento e avaliação. Bom, estamos novamente falando da educação infantil, avaliação na educação infantil. A opção correta que a ser marcada é a letra C, certo? Letra C. Caso aí, concepção de planejamento, que refere-se à definição dos objetivos da avaliação, dos critérios e indicadores, ali os pontos a ser observados, como estratégias, os instrumentos que serão utilizados para coletar as informações. E aí temos também a formação, instrumento e socialização das informações. E aí, falando um pouco mais, nós temos nessa última etapa a socialização das informações, que consiste em compartilhar os resultados da avaliação com os envolvidos no processo educativo. Quem são esses envolvidos? Os pais ou responsáveis pelas crianças. O processo de avaliação da aprendizagem na educação infantil busca, letra A, direcionar a construção de conhecimentos previstos no currículo escolar.
B, acompanhar e registrar o desenvolvimento da criança, sem o objetivo de promoção do acesso para o ensino fundamental. C, comparar o nível de aprendizagem alcançado pelas crianças em sala de aula. D, medir a aprendizagem alcançada pela criança para a sua promoção escolar. E, identificar as dificuldades de aprendizagem da criança na escola. Bom, se você já acompanhou aí, já assistiu nossos vídeos lá de LDB, onde fala aí sobre a etapa da educação infantil, você vai entender muito bem, né? Vai saber responder essa questão, que a alternativa correta é a letra B, B de bola. O processo de avaliação na aprendizagem, nessa etapa, na educação infantil, tem como objetivo principal acompanhar e registrar o desenvolvimento da criança, sem finalidade de promoção para o ensino fundamental. Na educação infantil, a avaliação não deve ser utilizada como um instrumento para classificação ou comparação entre as crianças. Então, voltando aqui para a nossa questão, reforçando novamente, a opção correta, letra B. A avaliação da aprendizagem na educação infantil tem como referência os objetivos estabelecidos no processo pedagógico da instituição e não deve assumir finalidades seletivas e classificatórias. As instituições devem planejar formas de avaliação que contemplem o acompanhamento do trabalho pedagógico e a avaliação do desenvolvimento da criança. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta. Então, temos aqui 4 alternativas. Letra A, as avaliações de desenvolvimento, da aprendizagem e das condições de saúde da criança estão associadas e devem estar interligadas com a avaliação da educação infantil. B, a avaliação tem como objetivo melhorar a forma de mediação do professor para que o processo de aprendizagem alcance níveis sempre mais elevados. C, a avaliação infantil ocorre como um ato formal na aprendizagem, como atitudes que sinalizem a aprovação da criança em relação a si mesma e comparativamente com outras crianças. D, a avaliação é realizada na concepção sobre os espaços coletivos, antecipando os conteúdos da aprendizagem que serão trabalhados na educação de crianças. Muito bem, dentro desse contexto aqui do que foi falado, do enunciado dessa questão, a alternativa a ser marcada é a letra B, a avaliação da aprendizagem na educação infantil tem como finalidade auxiliar os professores a aprimorar sua mediação pedagógica, visando promover um processo de aprendizagem cada vez mais efetivo. Então, a avaliação na educação infantil não deve ter uma abordagem seletiva ou classificatória, mas sim ser utilizada como uma ferramenta para melhorar a prática pedagógica, identificando o quê? Identificando as necessidades e progresso das crianças. Então, voltando para a nossa questão, a alternativa a ser marcada é a letra B. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Atendendo aos objetivos desta etapa, podemos afirmar que a avaliação, letra A, é temporal, assumindo um caráter preventivo e classificador de maneira alguma, pois tem como finalidade acompanhar e registrar parte do desenvolvimento e da aprendizagem das crianças, com o objetivo de promovê-las, também não, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Letra B, é contínua, sim, é contínua, assumindo um caráter preventivo e orientador, pois tem como finalidade acompanhar e registrar o desenvolvimento e aprendizagem das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Então, a letra B aqui está totalmente correta. C, é contínuo, sim, assumindo um caráter classificador, não, e propositivo, pois tem como finalidade acompanhar e registrar parte do desenvolvimento e aprendizagem das crianças,
com o objetivo de promovê-las de maneira alguma, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. D é pontual, não. Assumindo um caráter orientador e classificador também não, pois tem como finalidade acompanhar e registrar o desenvolvimento e aprendizagem das crianças sem o objetivo de promoção, mas necessária ao ensino fundamental. Então, mais uma alternativa correta, a opção a ser marcada, letra B de bola. Assinale a alternativa que não completa a frase a seguir adequadamente. A finalidade básica da avaliação na educação infantil é que ela sirva para, letra A, intervir e tomar decisões educativas. B, observar a evolução e o progresso das crianças. C, regular e melhorar a proposta educativa. D, quantificar o saber adquirido pela criança. Bom, só lembrando que a questão aqui está pedindo o seguinte: assinar a alternativa que não completa a frase, Então, quando diz intervir e tomar decisões educativas, está correto. Observar a evolução e o progresso das crianças, também está correto. Regular e melhorar a proposta educativa, também está correto. Mas quando diz quantificar o saber adquirido pela criança, aqui nós temos um item errado. Na educação infantil, não é finalidade quantificar o saber adquirido pela criança, uma vez que o foco principal está no desenvolvimento integral da criança e não apenas na aquisição de conhecimentos de forma quantitativa. Então, reforçando mais uma vez, a avaliação na educação infantil ela é mais abrangente, envolve aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e também sociais, buscando observar o progresso e evolução das crianças em diversos aspectos aí que já foi citado, que eu citei, que também já foi colocado em algumas questões que nós já respondemos. Voltando aqui para a nossa questão, alternativa a ser marcada, letra D. A avaliação na educação infantil, por não ter caráter de nota, pode ser feita com mais registros e acompanhamentos, validando a todo momento as pequenas alterações que ocorrem no desenvolvimento da criança. Para que a avaliação na educação infantil seja de qualidade, é preciso ressignificá-la em práticas pedagógicas eficazes. Com isso, a avaliação passa a ser, letra A valorização infantil e a concepção de infância. B, uma dinâmica que transforma o trabalho docente e dá uma nova chance à aprendizagem. C, uma interação com os diferentes conteúdos programáticos. D, um instrumento de coleta de dados sobre aproveitamento dos alunos. E, a motivação do docente no ensino e a sua adequada formação. Muito bem, de acordo com o enunciado, dentro desse contexto, o que nós temos aí é a letra B, B de bola, Porque ao ressignificar, como coloca aí dentro do enunciado, a avaliação na educação infantil em práticas pedagógicas eficazes, ela se torna uma dinâmica que transforma o trabalho do professor e proporciona uma nova chance para a aprendizagem das crianças. Então, a avaliação ela deixa de ser um processo pautado apenas em notas e se concentra em acompanhar e registrar o desenvolvimento da criança, levando em consideração suas singularidades, ritmos e trajetórias individuais. Então, voltando aqui para a nossa questão, mais uma vez reforçando aí que a opção a ser marcada é a letra B de bola. Para que as aprendizagens infantis ocorram com sucesso, é preciso que o professor considere na organização do trabalho todas as variáveis a seguir, exceto, vamos lá, letra A, a individualidade e a diversidade, já falamos sobre isso, a questão da singularidade, então está correta. A resolução de problemas como forma de aprendizagem também. Os conhecimentos prévios de qualquer natureza que as crianças já possuam sobre o assunto, é preciso considerar isso também, essa variável. O nível socioeconômico, uma vez que as crianças mais abastadas possuem mais conhecimentos. Bom, então já dá a entender que a letra D
né, seria o item a ser marcado. Na organização do trabalho na educação infantil, é importante que o professor considere esses pontos aí desses itens, como a individualidade e a diversidade das crianças, a resolução de problemas como forma de aprendizagem e os conhecimentos prévios de qualquer natureza que as crianças já possuam sobre o assunto em questão. Esses aspectos que estão aí nos itens A, B e C, eles são cruciais para criar um ambiente educacional inclusivo e efetivo, que atenda às necessidades e características de cada criança. No entanto, quando coloca aí o nível socioeconômico, isso é errado, né? Afirmar que o nível socioeconômico das crianças determina o seu conhecimento. O conhecimento não é exclusivamente dependente do status socioeconômico das famílias. Então, a opção a ser marcada, letra D de dado. A avaliação na educação infantil pode ser entendida como um processo de, letra A, medição reflexiva do potencial da criança. B, restrição dos erros a partir de uma correção contínua. C, padronização dos comportamentos em sala de aula. D, valorização dos melhores alunos e punição aos alunos indisciplinados. Muito bem, só lembrando que estamos falando da avaliação na educação infantil e dentro dessa etapa a avaliação ela é compreendida como um processo de observação e reflexão, principalmente aí sobre o potencial das crianças, onde busca identificar e compreender as habilidades, competências e características de cada aluno, né? As características individuais das crianças, a fim de orientar as práticas pedagógicas e promover seu desenvolvimento integral. Então, a opção a ser marcada, a letra A. Relacione as colunas e em seguida assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Então temos aqui 1 para a avaliação diagnóstica, 2 para a avaliação somativa, 3 para a avaliação formativa. Primeira afirmativa vai dizer o seguinte: os avaliadores têm recursos para produzir tarefas de alunos aleatoriamente, planejamento de trabalho de grupo, permitindo inferências mais defensáveis. Segundo, basicamente, identifica as principais insuficiências nos anos iniciais, a realização de outras aprendizagens, orienta a organização de ensino e aprendizagem em etapas posteriores à aprendizagem corretiva ou terapêutica. Bom, aqui nós estamos falando sobre a avaliação somativa, que já fica bem claro. Usada antes do ensino, deve atender aos propósitos de verificar os alunos que não possuem habilidades, requisitos ao assunto, a fim de que o ensino de recuperação coloque-os em situação de trabalhar visando o desejado. E aqui nós temos a avaliação diagnóstica. Fica bem claro aqui o que acontece antes do ensino. Sendo assim, nós temos aqui a primeira afirmativa, a avaliação somativa, 2, 3, 1, então a opção a ser marcada, letra A. A avaliação deve estar inserida ao processo de aprendizagem do aluno. Sobre os tipos de avaliação utilizados, analise as assertivas abaixo e assinale a afirmativa incorreta, a afirmativa errada. Então temos aí a letra A, que vai falar sobre a avaliação formativa, dizendo o seguinte: tem como objetivo verificar se tudo aquilo que foi proposto pelo professor em relação aos conteúdos estão sendo atingidos durante todo o processo de ensino-aprendizagem. Veja que, olha o que diz aqui, durante todo o processo de ensino-aprendizagem, afirmativa correta. Cumulativa, nesse tipo de avaliação, permite reter tudo aquilo que se vai aprendendo no decorrer das aulas e o professor pode estar acompanhando o aluno dia a dia e usar quando necessário. Sim, é uma definição para a avaliação cumulativa. Diagnóstica, auxilia o professor a detectar ou fazer uma sondagem naquilo que se aprendeu ou não, e assim retomar os conteúdos que o aluno não conseguiu aprender, replanejando suas ações, suprindo as necessidades e atingindo os objetivos propostos. Sim, uma definição boa aí para avaliação diagnóstica. A somativa tem o propósito de atribuir notas, sim, e conceitos para o aluno ser promovido ou não de uma classe para outra.
ou de um curso para outro, normalmente realizado durante o bimestre. Afirmativa correta aí sobre a somativa. Autoavaliação é realizada apenas pelo aluno, para se ter consciência do que se aprendeu e assim melhorar a aprendizagem. Então, no caso da autoavaliação, também pode ser aí aplicada, realizada, né, pelo professor, não somente pelo aluno. Então, temos aqui uma afirmativa errada, letra E, a ser marcada porque ela está errada aí sobre o tipo de avaliação. Sobre os tipos de avaliação, analise as assertivas abaixo. A avaliação diagnóstica é aquela que busca analisar o desenvolvimento dos alunos a partir de uma avaliação inicial. A partir desse tipo de avaliação, é possível identificar os pontos fortes e fracos de cada estudante. Afirmativa corretíssima a respeito aí da avaliação diagnóstica. A avaliação formativa irá examinar o desempenho dos alunos como um todo, entendendo se eles realmente têm domínio do conteúdo ou não. Em questões anteriores até já respondemos questões onde tinha essa afirmativa, já discutimos que na verdade não tem esse objetivo de ser como um todo, então é afirmativa falsa aqui para a avaliação formativa. A avaliação somativa identifica os principais gargalos na relação do aluno com os métodos de aprendizagem, fazendo com que os professores entendam o que está dando certo ou não. Só lembrando que a avaliação somativa ela acontece no final do processo. Então, o que deixa essa afirmativa falsa, incorreta, quando coloca aqui que os principais gargalos, identifica os principais gargalos na relação do aluno com os métodos de aprendizagem, ou seja, no decorrer ali do processo. Isso seria para a avaliação formativa e não para a avaliação somativa. Então, afirmativa falsa. Temos apenas a primeira afirmativa verdadeira, quais estão corretas? Apenas a 1. Letra A ser marcada. O ato de avaliar pode ser construtivo, mediador, dialético, dialógico, visto que, levando em consideração as complexas relações presentes na realidade avaliada e dela constituintes, tem por objetivo subsidiar a obtenção de resultados o mais satisfatórios possíveis, o que implica que a avaliação, por ser avaliação, está a serviço do movimento de construção de resultados satisfatórios, bem-sucedidos, diferentemente dos exames que estão a serviço da classificação. Diante do enunciado, a palavra que se encaixa aí é diagnóstico. Você vai perceber o seguinte, o ato de avaliar por ser classificatório, não, porque justamente está se opondo aí o enunciado a essa questão de somatório, também de seletivo e também de somativo. Você perceber, está sendo aí totalmente oposto aí o que está sendo dito nessa questão, de maneira que o que se encaixa aí é o ato avaliação diagnóstica. Então, precisa ser marcado letra B. Segundo o Libânio de 2017, ao analisar os resultados obtidos por meio da avaliação, percebe-se se os objetivos propostos foram alcançados para que o trabalho docente possa ser reorientado. Logo, a avaliação é uma reflexão do processo educativo que abrange aluno e professor. Os dados coletados são mensurados em quantitativos e qualitativos. Considerando as funções da avaliação, relacione-as adequadamente às suas respectivas características. Um ou mais números poderão se repetir. Então temos aqui, número 1, a diagnóstica, 2, formativa e 3, somativa. Ocorre ao longo do ano letivo, no caso seria a avaliação formativa, então temos aqui número 2. Tem a função classificatória, estamos falando da avaliação somativa, então aqui temos aqui o número 3. Verifica pré-requisito dos alunos, que nós estamos falando da avaliação diagnóstica, número 1. Localiza deficiências, dificuldade dos alunos, estamos falando aí da avaliação formativa. Realizada no final do processo, classificando os alunos quanto ao nível de desenvolvimento. Então temos aí aqui número 3, avaliação somativa. Então ficou assim, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, opção C marcada, letra B. O tipo de avaliação realizado no final do bimestre, trimestre, que visa quantificar o aproveitamento do aluno, tendo em vista os conteúdos ministrados em sala de aula,
classificando segundo critérios e médias pré-estabelecidas, dá-se o nome de... Então, nós estamos falando aí da avaliação somativa. Já respondemos questões sobre esse tipo de avaliação. A avaliação no processo de apropriação do conhecimento deve ser: letra A, somativa, formativa e punitiva. B, diagnóstica, somativa e formativa. Sim, nós já vimos aqui os tipos de avaliação, que é diagnóstica, somativa e formativa. Objetiva, verificadora e ranqueadora. D, diagnóstica, verificadora e formativa. E, verificadora, somativa e ranqueadora. Não. Então nós já vimos aí os 3 tipos de avaliação, que é diagnóstica, somativa e formativa. Então a opção a ser marcada, letra B. A avaliação é algo bem mais complexo do que apenas atribuir notas sobre um teste ou prova que se faz. Ela deve estar inserida ao processo de aprendizagem do aluno. Relacione abaixo os tipos de avaliações às suas respectivas aplicações. 1 para formativa, 2 para cumulativa, 3 para diagnóstica, 4 para somativa e 5 para autoavaliação. Pode ser realizada tanto pelo aluno quanto pelo professor, para se ter consciência do que se aprendeu ou se ensinou e assim melhorar a aprendizagem. Em grupo é a avaliação dos trabalhos que os alunos realizaram, onde se verifica as atividades, o rendimento e a aprendizagem. Então estamos falando aqui da autoavaliação, no caso número 5. Tem como objetivo verificar se tudo aquilo que foi proposto pelo professor em relação aos conteúdos estão sendo atingidos durante todo o processo de ensino-aprendizagem. Estamos falando da avaliação formativa número 1. Neste tipo de avaliação permite reter tudo aquilo que se vai aprendendo no decorrer das aulas e o professor pode estar acompanhando o aluno dia a dia e usar quando necessário. Temos aqui a avaliação cumulativa, que no caso é número 2, tem o propósito de atribuir notas e conceitos para o aluno ser promovido ou não de uma classe para outra ou de um curso para outro, normalmente realizado durante o bimestre. Então, aqui a avaliação somativa, ou seja, número 4, auxilia o professor a detectar ou fazer uma sondagem naquilo que se aprendeu ou não, e assim retomar os conteúdos que o aluno não conseguiu aprender, replanejando suas ações, suprindo as necessidades e atingindo os objetivos propostos. Então, estamos falando aí da avaliação diagnóstica. Então, ficou assim 5, 1, 2, 4, 3. 5, 1, 2, 4, 3, a opção a ser marcada letra A. Bom, chegamos ao fim de mais um simulado. Como você se saiu? Achou fácil? Achou difícil? Quantas questões acertou? Bom, estarei deixando abaixo do vídeo alguns links para aprofundamento. Desejo para você bons estudos e até a próxima.